baguncei a divisão. Esparramei, peguei sua opinião, dois pisei. Se der palpitação, não dá nada, contata três. Peguei tabela, caia, cala que sambaram. Se quiser conferir bem, cá pra ver se aguenta. Miro muito bem enquanto você tenta. Enquanto mamacita fala, vagabundo senta. Mamacita fala, vagabundo. Oi, Bruno. Oi, Dai. Já que é pra tombar. Gente, eu tento escolher uma outra música pra mim, mas não consigo. Érica, quanto tempo que eu não lhe vejo por aqui. Que bom. Já quer tombar, né, Bruno? Você, meu filho, você é o rei da tombação. Gente, vamos lá. É o seguinte, Instagram está passando por uma fase aí muito de testes, então, ó, entrega tá desse jeito. Então aproveita, você que foi abençoada, tio Mark foi lá e avisou pra você que eu tava ao vivo. Então aperta ali no aviãozinho, manda pra todo mundo. Ju, que bom te ver aqui, tô muito feliz com você nessa sua nova jornada, oficialmente como nutricionista, tô muito feliz. Colocando em prática tudo que você ensina. Ai, que bom. Oi, Érica. André, que saudade, gente. É nosso carnaval. Se Deus quiser, ano que vem, a gente tá aí amado. Amado está no jogo. Érica, a principal diferença... Ai, gente. Então a gente vai conversar sobre isso. Tem um bebê também. Otto está dormindo neste momento. Mas daqui a pouco ele acorda pra almoçar. Vamos lá, difícil conciliar minha filha, por isso que eu, meu filho, todo dia eu rezo aqui para Nossa Senhora abençoar Antônia Tonton, que me ajuda aí nessa jornada, cuidando de Baby Otto quando eu estou aqui, fazendo o que precisa ser feito. Oi, JP! Menina bonita, laços! Vamos falar aí, como é que você vai melhorar para vender esses seus laços, hein, Nina? Menina! Cami, porque eu me amo, gente. Coach de saúde, a pessoa que me ensinou a comer com qualidade e comer, ó, começa tudo na cabeça. Na verdade, eu acho que tudo na vida começa pela cabeça, né? Vamos lá? Já vou começar, hein, gente? Hoje vocês estão assim, ó, muito cheios de energia, né? Olha, hoje eu não levei nem a música toda. Pra quem tá chegando agora, né? Eu tentei escolher uma outra música. Oi, Ione. Oi, Ione. Ione, olha. Ione. Eu tentei escolher uma outra música pra começar minhas aulas. Testei algumas coisas, mas não tem jeito, gente. É muito incrível esse movimento, né? Então, eu gosto mesmo da Carol Conká. Me julguem a pobre coitada que tá lá no meio do mato com um cachorro. Mas pra começar a M-Class tem que ser com Tom Bay. Vamos lá, gente? Olha, hoje, M-Class número 17. Eu fui fazer um levantamento das M-Class que eu tenho salvas, porque algumas aulas eu perdi pelo meio do caminho, não salvei. Então essa é oficialmente a minha aula 17. E hoje a gente vai falar sobre stories de poder. Como muita gente aí já falou, né, que eu já percebi, isso aí eu conheço você, a dificuldade que existe é muito grande de aparecer. Então hoje a gente vai falar exatamente sobre isso, como usar essa ferramenta incrível, maravilhosa, que é os stories a favor do nosso negócio e principalmente a favor, às vezes, muitas vezes, do autoconhecimento e da autoconfiança. Porque eu não sei se vocês conseguem perceber. E aí fica até pra própria Érica, que é psicóloga, e aí tem um lugar muito maior. Emily com tem um lugar de conhecimento muito maior do que o meu. Mas muitas vezes essa dificuldade de aparecer está muito mais relacionada a julgamentos, a pensar sobre o outro, do que de fato uma dificuldade de, às vezes, de dicção ou de lidar bem com a própria imagem. A gente vai falar sobre isso hoje, tá? Tô vendo aqui que a galera que tá aqui, não vou nem perguntar quem é novo. Tem alguém novo, gente, aqui, que tá chegando hoje pela primeira vez, que caiu aqui pela primeira vez aqui olhando para a minha cara, que estou até com batom vermelho, tô me achando. Fazia tanto tempo que eu não colocava um batom. A última vez que eu botei um batom foi um dia que eu fui querer sair de máscara. Aí me arrumei toda e coloquei a porra da máscara. Tem alguém novo? Me diz aí. Bruno, é novo aqui? Ai,
Bruno não é novo, tenho 18 anos. Ai, bebezinha, tô perguntando quem é novo aqui na minha live. Sempre tem toda aula, toda turma, sempre tem aquele aluno do fundão que quer tirar a concentração das pessoas, né? No caso, quem tá aqui hoje pra perturbar é o Bruno, doutor Bruno, que faz umas lives incríveis. Olha o foco, olha o foco. Gil Piso! Daqui a pouco eu vou falar sobre a Gil pra vocês, tá? Então, gente, é o seguinte, o que a gente vai falar hoje? Primeiro, vamos recapitular para quem é novato. Semana passada, a gente falou sobre experiência e diferenciação. E o que a gente aprendeu? O que a gente aprendeu semana passada? A gente falou sobre como que você pode diferenciar o que você vende, porque a gente já colocou na cabeça que quem manda no nosso bafafá é a gente, a pessoa. Então, como que a gente pode fazer para tornar o nosso negócio único? Então, semana passada a gente falou sobre isso. Emily, onde eu vejo a aula passada? Mana, em lugar nenhum. Porque as minhas aulas, elas são gratuitas, elas são ao vivo. Então, é esse conteúdo que eu compartilho aqui, normalmente é o conteúdo que eu trago em mentoria ou na Escola de Empreendedoras Autênticas. Então, é um conteúdo muito rico e é um conteúdo pago, que poderia ser pago. Mas aí no meu lugar da generosidade eu compartilho isso de maneira gratuita. Então, como retribuição, a gente tem que ter esse compromisso, né? Eu tô aqui usando o meu tempo para compartilhar meu conhecimento com você. Então você organiza aí na sua agenda para estar aqui, pronta, quinta-feira, às 12h23, horário de Manaus, 13h23, horário de Brasília, tá? Então não tem replay. Por isso que é muito importante que você esteja aqui. Pega aqui esse aviãozinho que tá bem aqui, ó, e manda para todo mundo. E também coraçãozinho, porque aí é um momento que o Instagram entende que a live é relevante, tá bom? Então, semana passada a gente falou sobre experiência e diferenciação. O que a gente vai falar hoje? Hoje a gente vai falar sobre mentalidade, mana. Primeira coisa que a gente vai falar é sobre mentalidade para stories. Segunda coisa, a gente vai falar sobre por que você deve investir energia e tempo nos stories. A gente vai falar sobre algumas estratégias e por que isso é tão importante. Depois a gente vai falar sobre 5 dicas, a última porque você tem que ficar até o final, como aumentar o seu engajamento. Érica, eu acabei de falar que não vai ficar salva, mas eu posso deixar hoje até o final do dia. Então até o final do dia eu posso deixar salvo, mas amanhã não tem mais replay, tá bom? Vamos lá. Primeira coisa, mentalidade. Emily, por que você vai falar oi delícias da... Oi Tati, seja bem-vinda. Jordana, bem-vinda também. Por que pra gente falar, Emily, não era uma aula de stories? Por que você vai falar sobre mentalidade? Então, a gente vai conversar sobre mentalidade porque muitas vezes o que te bloqueia não é a técnica. E é exatamente isso que eu tento trazer o tempo inteiro pra você. E provavelmente se você já veio de outras aulas, você já capturou. Que muitas vezes o que te conecta a mim não é de fato o meu conhecimento técnico, mas a minha percepção de que o que precisa virar aí na chavinha do teu negócio, minha filha, não é estudar mais sobre marketing, sobre vendas, sobre posicionamento. O que te falta de fato é você ter coragem de colocar a tua mensagem no mundo. Então, antes da gente falar sobre hack de Instagram, antes da gente falar sobre estratégias práticas de o que pode fazer para poder impulsionar o seu Instagram, a gente precisa de fato começar falando aqui, ó, da sua cabeça. E aí a Érica que tá aí, que é psicóloga, pode até falar um pouco sobre isso também, é uma ótima coisa para você que tem essa dificuldade, inclusive, avaliar em que lugar está essa dificuldade de aparecer nos stories, né? Porque muitas vezes o que a gente precisa fazer é pensar o que eu ganho quando eu não apareço nos stories. Porque tudo, gente, na vida, tudo tem os dois lados. Tudo, a gente tá ganhando alguma coisa e a gente tá perdendo outra coisa. Para todas as decisões que a gente toma na nossa vida, tem esses dois lados. Quando eu coloco como princípio de que eu não vou gravar stories, o que eu tô ganhando com essa decisão de não gravar stories? Eu tô na minha zona de conforto, né? Eu não estou me desafiando. Eu estou aqui quentinho, gostosinho, tô conformada com tudo que eu já tenho. Então o que eu ganho? Segurança, estabilidade, controle das minhas emoções. Então muitas vezes é por causa disso aqui que eu não vou pros stories. E aí o que a gente perde quando a gente coloca a cara, né, nos stories? O que a gente vai perder? A gente vai sair da zona de conforto. A gente vai estar aberto pro julgamento. Então muitas vezes o julgamento vem.
Muitas vezes, o que a gente perde quando a gente tem essa decisão de não estar nos stories? A gente tá perdendo cliente novo. E se você tem um negócio com propósito, se você tem um negócio porque você ama o que você faz, se você tem um negócio que você sabe que impacta a vida de outras pessoas, você tá deixando de alcançar essas pessoas quando você decide não estar nos stories. E eu sei que isso dói e que muito provavelmente, se você tem a tua cabeça aí, na tua mentalidade aí bem quadradinha aí de ai, mas eu já tô vendendo bem, ai, isso aí você tá iludida. Porque eu não acredito que você esteja conformada com quanto você ganha no final do mês. Então, assim, os stories, eles sempre vêm para potencializar o teu resultado. Mas, por exemplo, no caso da Gigi, que trabalha com artesanato. Ela, não é o caso dela, tá? Eu tô só usando como exemplo. Ela pode usar como exemplo de, eu não vou aparecer nos stories porque a minha agenda já está lotada. Então, se a sua agenda já está lotada, amada, então talvez não seja a hora de repente, você aumentar um pouquinho o preço da sua peça? Será que, de repente, você já não pode começar a agenda do próximo mês? Então, assim, por mais que você tenha na sua cabeça aí que você não precisa dos stories porque você já vende o suficiente, porque você já tá rica, você já tá milionária, você já está lá em Cancún, querida, eu quero te dizer que você sempre pode mais. E se você acredita que você não pode mais, eu lamento por você, porque pra mim parece papo de para-choque de caminhão, papo de coach, mas a gente sempre pode ter mais, né? E o stories é exatamente esse lugar. Então, antes de você dizer que você não quer aparecer nos stories, antes de você dizer que você não gosta de fazer stories, reflita profundamente sobre por que você toma a decisão todos os dias de não gravar stories. O que te incomoda? O que fica ali tocando no teu coração que você não quer fazer isso? Porque muitas vezes, e eu sei que tem muita gente que acha que é mentira quando eu conto essa história, mas muitas vezes eu, lá atrás, eu não gravava story porque eu tinha medo do julgamento. Porque, gente, eu sempre tive a dicção maravilhosa, né? Eu tenho formação em jornalismo e comunicar sempre foi uma coisa muito fácil pra mim. Mas comunicar na internet, meu amor, eu ficava suada. Tanto que por muito tempo eu só gravava story dentro do carro. Por quê? Porque era o lugar onde eu me sentia segura. Então não adianta você ficar falando que, não, porque eu falo baixo, porque eu falo ruim. Esses dias eu coloquei aqui o primeiro story que tinha salvo, né? Porque antigamente o Instagram não tinha esse mapa esse controle de stories, mas eu coloquei recentemente um vídeo meu. E eu fui olhar lá, diferente do que eu achava, porque na época eu me julgava muito, cara, eu já falava bem como eu falo hoje. Não tinha nada de errado. Só que aquela pessoa lá, de 2 anos atrás, quando eu gravava stories, eu gravava e saía correndo. Tanto que os meus stories não tinham legenda, tanto que meu story não tinha carinha, não tinha nada. Por quê? Porque pra gente poder colocar legenda, pra gente poder colocar todas essas coisas, a gente precisa ficar vendo o vídeo 15 vezes, né? E a última coisa que eu queria era ficar olhando pra minha cara. Então, assim, gente, stories é relacionamento. Quando a gente fala de feed, a gente tá falando de posicionamento, é o nosso cartão de visita. Quando você fala assim, eu quero ir no médico X, a especialidade dele é X, aí eu entro lá no perfil do doutor fulano de tal. Então o feed dele tá lá, lindo, maravilhoso. É o posicionamento dele. Então, o que ele faz, o que ele acredita, o que ele não acredita, onde que ele atende, quanto custa, se for o caso, quais são os tipos de tratamento que ele indica, o que tem. Então, ali, é o cartão de visita. Antigamente a gente saía com cartão de visita, né? Hoje a gente pergunta qual é o arroba da pessoa. Então quando você olha, você vê ali, aquilo dali é o posicionamento. O que vai fazer eu tomar a decisão se eu vou nesse doutor aqui ou não, é o nosso relacionamento. E onde é que tá isso? Tá nos stories. Então se liberta desse lugar aí de achar que os stories é papo de comadre. Os stories eu posso só repostar o que eu escrevo no feed. Amada, se tem feed, story, reels, IGTV, são várias possibilidades dentro dessa mesma ferramenta. Se são possibilidades diferentes, você tem que ter abordagens diferentes. Então não adianta me dar vontade de quando eu vejo que você faz um post lindo e maravilhoso no seu feed, e aí você acredita piamente que você está com seus stories movimentados, porque você foi lá, pegou o post e repostou nos stories. Aí você acha que
tô presente. Meu amor, você não tá presente, tá bom? Você não tá enganando absolutamente ninguém. Tá? Tá fazendo sentido? Já deu aí pra dar um chacoalhão aí de que vocês precisam? Gente, e pra gente ter essa percepção de relacionamento, de encantamento, é só a gente se colocar no lugar de cliente. Quando você entra no feed e você vê o feed bonitão, a top, você fala, porra, gostei, caraca, vou comprar. Mas a gente bate o martelo mesmo é quando a gente vê nos stories. Exatamente, o Bruno tá falando aí, o Insta não é bobo. E me irrita quem acredita piamente que tá sendo espertona, porque pegou o post. Não, mas eu coloquei stories. Colocou stories, o que tu botou, mana, nos stories? Eu repostei o post que eu coloquei no feed. Tá, nossa. E você aprendeu aonde que isso daí tá topzera? Em lugar nenhum. Não se engane, tá? Ferramentas, possibilidades diferentes dentro da mesma ferramenta. Então, se são possibilidades diferentes, abordagens diferentes, tá bom? Passado isso, a gente precisa entender também que, ainda no lugar de mentalidade, está o quê? Stories, amor, é trabalho. Se você enche a boca para dizer que você tem um negócio na internet, os stories fazem parte do seu trabalho. Tá bom? Aí você vai dizer, mas eu tenho vergonha. Mas... Gente, eu odeio fazer planilha financeira, mas eu entendi que eu preciso fazer. Por quê? Porque é o meu trabalho. A internet colocou a gente num lugar muito perigoso de que quando a gente trabalha com o que a gente ama, a gente vive de férias, né? Eu amo o que eu faço. Eu amo o que tá rolando aqui. Nossa, eu acordo feliz todos os dias. Gente, isso é mentira. Tem um monte de coisas que precisam ser feitas que a gente não gosta de fazer. E isso não diminui o prazer que eu tenho de fazer o que eu faço. Então, quando você diz pra mim que eu tenho uma loja online, essa daí é a melhor, essa daí alguém vai cair da cadeira agora, eu tenho certeza. Tem uma loja online. Beleza, tem uma loja online. Tá. Você faz live? Não, nunca fiz. Tá. Mas os stories, você aparece lá pra falar do seu trabalho, do seu serviço, mostra seu produto? Não. Eu posto só no feed. No feed eu posto todo dia. Entendi. Você posta no feed, tá. Mas você vende roupa? Vendo roupa. Mas você tira suas roupas, né? A foto com as suas roupas, né? Não, eu uso as fotos do fornecedor. Entendi. E aí, quando alguém te manda mensagem e você pede, e a pessoa pede desconto, você fica puto. Não, gente, mas, cara, você tá replicando a foto que o teu fornecedor te manda. Você não tá tendo o cuidado de fazer uma foto diferente. Se for uma pessoa assim, espertinha, que nem eu, né, que adoro ficar fuxicando as coisas na internet, eu vou perceber que a roupa que você tá vendendo por R$50, tem alguém que tá vendendo por 40. Então, eu vou comprar de 40, porque é a mesma coisa. O que vai diferenciar a de 40 e a de 50 é o posicionamento. E aí eu falei logo no começo que eu ia falar sobre a Gil Piso, a Juliana. Hoje, inclusive, à noite, ela tem uma live em que ela vai falar sobre os 5 erros que ela cometeu na loja física dela. Ela vende roupa feminina. E é o que ela sempre fala, e ela bate muito nesse martelo, né? Não postar foto de fornecedor. Aí você tem uma ideia linda, uma ideia incrível. Gente, isso é princípio básico. Você precisa aparecer nos stories. Não adianta. Olha, o Bruno tá dizendo aí, eu não olho o feed. E a maioria das pessoas hoje, quando querem tomar uma decisão de compra, elas vão pros stories. E aí você tá aí, comendo mosca, porque tá com vergonha. Gente, não dá pra ter vergonha se você ama o que você faz. E aí, saindo desse lugar poético, porque eu sei que quando a gente fala assim, não dá pra ter vergonha porque você ama o que você faz. Tá bom, então vamos pro lugar assim, mais doidinho? Não dá pra ter vergonha quando você precisa de dinheiro. Porque a gente vive num mundo capitalista, então a gente precisa de dinheiro. E aí, quanto melhor a gente se posiciona na internet, quanto melhor posicionado tá o nosso serviço, o nosso produto, mais chances tem do dinheiro chegar na nossa mesa. Eu não vou pra frente nunca. Eu tenho um @ de bordados e só posto quando estou começando a fazer o desenho nos stories e depois no feed ele pronto.
Então, gente, eu falo ou vocês falam, gente? Cineuda, eu falo ou você fala? Ou alguém que tá aí me acompanhando responde pra ela? Cara, eu tenho uma pessoa, eu acredito muito que todo mundo tem o tempo de todo mundo, né? A internet também tem um lugar muito doloroso, que é o de achar que tudo é muito fácil. Eu tenho uma pessoa que faz os meus bordados há muitos anos, né, de carnaval e tal. E pra ela era muito difícil fazer stories. E aí ela deve me acompanhar há uns 2 anos. E aí uns dias desses ela fez o story, me mandou, eu parabenizei, honrei a coragem dela, porque finalmente ela conseguiu. Mas eu sei que era julgamento e eu imagino o quanto ela perdeu de cliente até aqui, porque ela não apareceu. É uma pessoa super amorosa. A Cineuda é de ter fé. Cineuda, pelo amor de Deus, olha que coisa incrível, você trabalha com bordado. Você pode ir bordar lá no meio do mato, sabe? Você pode ir bordar, contar a história desse teu bordado. A Gil, que é a minha aluna número 1, a minha aluna representante de classe, cadê ela? É gigiartes.am, dá um comentário aí, só pra Cineuda ver teu arroba, Gil. A Gil, quando começou, ela não aparecia nos stories também. Foi um presente de Deus, porque eu encontrei ela pela internet e aí depois ela começou a me acompanhar. Então, eu primeiro fui cliente dela. E aí, hoje ela grava story, ela participa de live, ela se posiciona porque ela entendeu que ela precisa aparecer nos stories. E isso melhora muito mais a relação dela com as clientes. Isso faz o quê? Com que ela possa cobrar o preço que ela quiser. Porque ela tá mostrando que o tempo que ela tava fazendo crochê, ela podia estar fazendo outra coisa. Ela tá mostrando, tá aí, ó. Cineuda, segue a Gil. Quando você sair daqui, segue. Gente, a Gil, por favor, Cineuda e Gil, vocês vão virar amigas quando acabar essa live, tá bom? Eu sou a única que faço bordados. Olha isso. Vocês duas, isso é uma intimação. Vocês duas, a partir de hoje, estou aqui abençoando. Vocês são amigas de infância, a partir do final dessa live, tá bom? Muito obrigada. Vamos para o próximo. Você entendeu? Stories é trabalho. Então, assim, não é gostosinho. Problema seu, querida. Você vai ter que aprender. E quando que vai ficar bom? Quando você fizer muito. Tá? Então, primeiro passo, passou. Obrigada, Bruno, por me mandar o vídeo. Ai, gente, o Bruno é maravilhoso. Mas eu quero vocês duas depois, vocês amigas. Segundo tópico. Por que você deve investir energia nos stories? Primeira coisa que a gente já falou muito aqui, né? Quando você se posiciona, quando você aparece nos stories, quando você fala dos seus bastidores, você tá saindo daquele lugar de briga por preço. Porque aí, vamos voltar pro exemplo da loja de roupa. A pessoa vende a blusa 40 e você tá vendendo a 50. Aí eu sou cliente, eu vou falar, porra, tem um que tá vendendo de 40, outro tá vendendo 50. Por que a de 50 tá vendendo 50? Aí você vai perceber que a de 50 tem uma sacola diferente, a de 50 tem um cheirinho personalizado, a de 50 tem uma pessoa que quando você manda o WhatsApp, ela te recebe ali cheia de amor, cheia de carinho. Você não vai pagar os 10 conto por causa dessa experiência aqui? Provavelmente vai. Por quê? Gente, isso daí é um princípio básico. Todo mundo quer ser amado. E um atendimento bem feito, ele é um sinal de amor, ele é carinho, é zelo. Um parênteses, essa semana eu precisei comprar material de construção. Eu fui numa loja daqui de Manaus. Gente, eu fiquei feliz comprando pia, comprando torneira. O vendedor maravilhoso. Eu queria colocar ele num potinho. Porque ele conseguiu transformar a experiência de eu comprar torneira, tanque, puxador, não sei o quê, uma experiência maravilhosa. E aí, nisso, quando você consegue levar o teu cliente para esse lugar, você consegue sair da briga por preço. Então, assim, amada, a outra até cobra 40. Eu tô cobrando 50, mas vem quem quer. Chega dessa história de ficar olhando stories como se fosse só mais uma coisa. Gente, os stories, vocês não têm noção de como os stories são poderosos. E aí você pode me dizer, mas as minhas visualizações abaixaram pra caramba. Gente, a minha visualização tá um cocô. Sabe o que é um cocô? A minha visualização tá assim, tá um cocô. Mas eu honro cada uma daquelas 200, 300, 400 pessoas que veem o que eu tô falando. E aí você tem que falar a mesma coisa. Aí você vai me dizer, mas só tem 50 que me vêm. Meu amor, se você encantar 50 pessoas, são 50 clientes.
arrisco dizer que talvez você não consiga atender hoje as 50 pessoas se elas te procurarem. Então, assume a responsabilidade, tá? A gente não pode controlar a pandemia, a gente não pode controlar o preço das coisas, né? Se para quem trabalha com produto, por exemplo, a Gil, que trabalha com linha, né? Linha de crochê, pessoas... A matéria-prima tá muito mais cara. A gente não pode controlar isso. O que a gente pode controlar? A gente pode controlar o nosso trabalho. Então, a gente precisa sair desse lugar. Tô começando, Emily. Só lembro da mentoria As Imparáveis. Olha, a Rosângela, ela tá fazendo transição de carreira agora. E ela trabalha com comportamento, com análise comportamental. E aí ela se jogou. A gente tem que se jogar. E a Rosângela, quando a gente começou a mentoria, ela falava muito, eu não sei nem o que eu tô fazendo aqui, não sei nem como é que eu vou fazer. E agora ela tá lá. Responde caixinha, abre uma enquete, mostra um pouco da rotina dela. E é esse o desafio pra você que tem vergonha, né? De repente, pra você, agora eu já até esqueci, pra Cineuda, qual é a saída? Mostra mais o teu trabalho. Posta a foto e mostra um pouco quanto tempo você leva pra fazer aquele bordado. Sabe? Olha, a Carol foi maravilhosa em ajudar com os preços. Pra quem não conhece, a Carol Tavares. Carol Tavares, ela é a minha amiga e mentora financeira. Ela que cuida da bagaça financeira aqui do Emily.com. Por quê? Porque eu também não conseguia mexer em planilha de preço. Ela foi lá e me ajudou. Por quê? Porque eu odeio Excel. E ela me ensinou que você odeia? Não vai ficar gostosinho, maravilhoso nunca. Mas você precisa fazer. Então, hoje eu tenho responsabilidade e sei o que precisa ser feito todas as semanas. Porém, estou fazendo vendas, ainda tenho vergonha do vídeo, mas faço bumerangue. Tá aí, outra estratégia que você pode fazer. Eu acho que o que é importante é a gente, primeiro, assumir... primeira coisa, identificar de onde vem essa insegurança, essa inquietação. De onde vem? Entendeu de onde vem? Tá. Quanto tempo eu vou deixar isso me consumir? Porque eu sei que leva tempo. É muito fácil eu chegar aqui agora e falar assim, galera, vai gravar vídeo amanhã e vai falar assim, ó, que nem eu, toda maravilhosa. Não vai. Mas aí o que você faz? Você grava, oi gente, bom dia e tal, olha aqui, ó, essa caneca, R$35. Quem quiser, olha, tem 2 ainda. Entendeu? E aí você vai vivendo. Aí amanhã você faz o bumeranguezinho da caneca. Aí no dia seguinte você bota lá uma música maravilhosa com a caneca assim, com uma paisagem. E vai vender as 2 canecas que tem pra vender, minha gente. Vamos ser responsáveis pelo nosso faturamento no final do mês. São as nossas decisões. Tá bom? Thaís, uma mulher linda, maravilhosa, com um boy que é fisiculturista, vende suplemento. Já falei, querida, vai, posta lá você e o boy treinando. Vocês são as maiores inspirações de quem vai comprar as coisas de vocês. Bora, Thaísa foi minha aluna na mentoria, na escola. Ela, todas as aulas, ela não perdeu nenhuma aula, ela fazia as aulas da esteira da academia. Vocês têm noção? Você quer uma pessoa mais focada que isso? Você quer uma pessoa que seja mais inspiradora do que uma pessoa que vende suplemento e tá na academia todo dia? Cara, ela vende o que ela vive. Então, posta mais isso. Se responsabilizem. Eu sei que você está postando, estou de olho, vejo tudo. Tá? E aí, antes de eu ir pro último tópico, eu quero lembrar aqui uma coisa pra vocês. Como o Instagram tá cagado, muita gente não deve ter visto os meus stories e nem se ligou de que tá começando um movimento novo aí. No dia 5 de abril vai começar o Túnel Iluminado. O que é o Túnel Iluminado, Emily? Quando eu lancei a primeira turma da Escola de Empreendedoras Autênticas, eu criei o movimento Eu Autêntica, que é um curso pago. Hoje ele custa R$97, pra você ver que eu não estou mentindo. Se você for lá no link da minha bio, tem lá Movimento Eu Autêntica pra você pagar por esse curso. Eu entreguei esse curso de maneira... Eu vim fazer live com a bateria pra acabar. Parabéns, Emily! O movimento, eu entreguei ele de maneira gratuita, sem replay, para as pessoas que eu ia recepcionar na Escola de Empreendedoras Autênticas. Agora, em abril, na segunda quinzena, eu vou abrir as vagas da segunda turma da Escola de Empreendedoras Autênticas. Como que eu vou fazer para receber as minhas alunas, musas, manas maravilhosas? Eu preparei o Túnel Iluminado. Por quê? Desde o ano passado para cá, eu já consultei diretamente mais de 40 pessoas, né? Mais de 40 mulheres passaram por mim. E eu percebo que muitas vezes o problema não é técnica.
Não é só falar de, ai, aperta o botão aqui, faz isso, faz assado. Às vezes, e a maioria das vezes, arrisco dizer, tá tudo aqui, na cabeça. É comportamento, é mentalidade, é bloqueio, é totalmente relacionado à autoconfiança. E aí eu entendi aqui, ó, cara, túnel iluminado. Todo mundo fala sobre a luz no fim do túnel. Mas quando a gente empreende, se a gente olha pra gente, a gente percebe que o túnel, ele não tá escuro. A luz não tá no fim do túnel, a luz tá na gente. Porque eu sou a luz do meu negócio. Quem controla essa bagaça aqui sou eu. Então o túnel iluminado vai começar no dia 5 de abril, vai até o dia 12 e a gente vai passar por 2 fases. A primeira fase é a preparação. A gente vai ficar lá na porta do túnel e a gente vai colocar todas as ferramentas pra gente poder conquistar essa autoconfiança, pra gente começar a entrar em ação. A segunda etapa já é depois do túnel, que a gente vai falar sobre ferramentas práticas, que a gente vai falar de conteúdo, vai falar de posicionamento, vai falar que marcas d'água é esse negócio de posicionamento. Olha a Emily dando um cotoco aqui. Tá? Então, como que você faz para se inscrever? Porque é de graça. Por favor, quando acabar aqui, vai lá no meu link na bio, tem o link, e aí tem lá, inscreva-se gratuito. Acho que é isso, esqueci até o que tá escrito. Mas inscreva-se, é de graça. E aí entra no grupo. Emily, eu odeio grupo de WhatsApp. Amada, com certeza você não odeia mais do que eu. Então é um grupo silencioso, quietinho, que lá a gente só vai dar lembrete. E é muito importante você estar lá, porque aí lá você vai ter as informações mais privilegiadas. Tá bom? Então vamos lá pro nosso último tópico. Gente, não deixa de participar do túnel, tá? Porque hoje... Olha, o Vicente aqui, o pai do ano, tá dizendo aqui, ó, R$97 o movimento tá de graça. E tá de graça mesmo, porque só eu sei, olha, pra vocês terem noção, ó, isso é uma aula. Isso aqui, ó, é o roteiro da aula de hoje. Eu poderia simplesmente abrir a câmera e ficar aqui, ó, blá, 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 falando. Não, mas eu me preparo. É uma aula que eu dou aqui pra você, de graça, tá? E o túnel, ele tem toda... um cronograma para que de fato você comece e termine. A gente tá no grupo 2. Então lá no link você vai ter acesso ao segundo grupo. Olha, a Dai tá dizendo que já tá lá, então faz que nem a Dai, tá? Que inclusive está no Movimento Autêntica, tá? Então já tá se preparando para ir pra turma 2 da escola. Vamos nesse rolê. Último, agora que a gente já falou, minha filha, da mentalidade, que a gente já entendeu que precisa colocar a cara no sol, que isso faz parte do seu trabalho, a gente vai o quê? De dicas práticas. O que a gente pode fazer para melhorar a nossa entrega? Tá todo mundo acompanhando, gente? Quero muito, espero que o horário coincida com o meu. Ai, Marcela, é difícil. Vai ser de manhã, né? Eu vou fazer uma enquete, na verdade, porque eu amo esse horário da hora do almoço. Só que de manhã, quando a gente fez de manhã, teve uma audiência melhor. Vamos ver. Eu tô aqui entregue nas mãos de vocês, tá? Vamos lá, pra gente poder terminar. Que eu tô com medo da minha bateria acabar. Primeira coisa, comece o dia com uma enquete. Se você for se você for sagaz, eu queria falar perspicaz, mas agora me deu um branco, não sei se é essa palavra, mas finge que é sagaz. Se você é sagaz, você percebe que muita gente que você segue começa o dia sempre com uma enquete. Por que as pessoas começam com uma enquete? Porque quando a gente faz uma enquete, o Instagram é uma máquina, lembra, né? É o tio Mark que tá por trás da máquina, mas o Instagram ainda é uma máquina. Quando você começa o dia com uma enquete, o Instagram e as pessoas respondem essa enquete, o Instagram, a máquina, identifica como se você tivesse dado 2 toques naquele mesmo story. Então, se a visualização foi uma, seu toque ela vira 2. Então, você duplica o alcance do teu stories, entendeu? Então, assim, vou vender o negócio, vou voltar pra caneca. Vou vender minha caneca, eu começo o dia com o quê? Com uma enquete. Você prefere chá ou café? Aí você bota. Opa, 2 cliques. Você gosta de café com leite ou café puro? Aí a pessoa tá... Então, gente, essa é a minha caneca. Porque o que vai acontecer? 2 enquetes, duplicou o alcance. Na hora que você vai fazer a sua venda, ele vai ser entregue para muito mais gente, tá? Então, primeira coisa, sempre começa o dia com uma enquete. Bom dia! Ó, tu acabou de acordar, tá? Daqui a pouco eu trago ele aqui, vou deixar ele só pro final da live. Segunda coisa, legende tudo. O que isso quer dizer? A maioria das pessoas assiste stories sem som. Se você parar pra ouvir o que eu acabei de falar, você vai perceber que você provavelmente é uma dessas pessoas.
Então, assim, a gente só bota o som naquilo que a gente é muito fofoqueirinha, que a gente quer muito ouvir. Aí a gente aumenta. Mas, de modo geral, a gente não escuta os stories. Então, por isso é importante que você resuma o que você tá falando. Então, por exemplo, vou falar da Amy Class, né? Apareci antes falando sobre a Amy Class. O que eu coloquei? Já está quase tudo pronto pra aula. Alguma coisa assim que agora eu já nem lembro. Cabeça de mamãe que amamenta. Alguma coisa chamando para as pessoas que não puderam ouvir o que eu estava falando. Então, primeira dica, sempre comece o dia com enquete. Segunda dica, sempre coloque legenda nos seus stories. Você não precisa colocar tudo que você falou. Olá, tudo bem? Bom dia, tá? Você não é o Google Tradutor. Mas você coloca ali, bom dia, falando o que você está falando, tá? Resume. Essa é a segunda dica, tá? Terceira dica, aqueça antes de abrir a caixinha. Muita gente, o que acontece? Tem muitas alunas que chegam pra mim e reclamam que ninguém interage na porra da caixinha de pergunta. Eu abro a caixinha e ninguém responde. Gente, ninguém responde porque as pessoas ficam com medo da sua caixinha. Porque tu tá do nada e tu abre a caixinha lá. Pergunte-me o que quiser. A pessoa fala assim, calma gente, eu não quero perguntar nada não. Ixi, foi com medo, vou me embora. Não é isso que acontece? Agora, se você contextualiza, por exemplo, ontem eu contextualizei sobre o túnel iluminado. Olha, dia 5 vai começar o túnel iluminado, um curso gratuito de 5 a 12, que é um curso que faz parte da escola. Se você não puder entrar na escola, você já vai ter passado por uma transformação real. Se você cumprir, abrir a caixinha. Perguntas sobre o túnel. Aí as pessoas perguntaram. Agora, se do nada eu falo, me pergunta aí, as pessoas ficam, caramba, não vou perguntar nada não. Tá? Recapitulando. 1. Comece o dia com uma enquete. 2. Legende seus stories. 3. Contextualize antes de abrir a porra da caixinha de pergunta. Tá bom? 4. Chamada pra ação. Se vocês perceberem, normalmente as pessoas falam, olha, quem chegou aqui no começo... Calma. Quando a gente começou a live, eu falei, gente, olha, tá aqui, ó, aviãozinho, mande pras amigas. Gente, olha só, aperta o coração. Isso é o quê? Chamada pra ação. Por quê? Porque nós humanos, isso aí, cerebral, tá tudo bem, nós somos assim, a gente é movido a comando. Então, quando a gente diz, olha, comente aqui embaixo, o que você acha? Eu tô pedindo pra você. E o ser humano, embora tenha muita gente que é ruim, a gente gosta de ajudar os outros. Então, quando alguém fala assim, gente, me ajuda, comenta aqui o que você achou, você vai falar, claro, nossa, vou ajudar, vou comentar. Entende? A diferença entre simplesmente fala qualquer coisa aí. E, cara, então, tô fazendo uma pesquisa aqui pra ver qual é o melhor horário pro túnel. Você pode dizer o que você acha? Cara, 50% de chance das pessoas responderem. Por que só 50 e não 100? Porque sempre tem aquelas pessoas que é só fofoqueirinha mesmo, né? Que estão ali só acompanhando a manada. E tá tudo bem. Beleza? Tá tudo bem. Mas a maioria das pessoas que estão nos teus stories, elas vão interagir com a tua caixinha, vão interagir com a tua enquete. Mas sempre chama pra ação, tá? Sempre. Ai, um absurdo de gata. Muito óleo essencial do Terra, tá? Outra coisa, essa vai doer, assim como doeu no começo da live. Meu cabelo já tá todo, tá vendo, ó? Bastidores no cabelo cacheado. Começou, meu cabelo tava aqui em cima. Agora o bicho já tá assim, ó. Vamos lá. Bastidores... o último tópico que eu coloquei aqui. Seja consistente. Por quê, gente? Porque não adianta você sair dessa live aqui, dessa aula de hoje, tomada assim, com fogo na raba. Não, agora eu vou lá, vou gravar história, vou contar minha história, vou fazer caixinha, vou interagir. E só aparecer quinta-feira que vem nos stories. Gente, isso aqui é um jogo. E hoje, mais do que nunca na história do mundo, a internet é uma máquina de vendas. Então tem muita gente vendendo. Você não é especial. Então a gente precisa ficar aqui aparecendo o tempo inteiro. Assim como eu falei no começo da live, stories é trabalho. Então, gravar stories é seu trabalho. Você faz o seu trabalho só uma vez por semana ou você faz ele todo dia? Então, reflita
sobre isso e entenda que, para que de fato você tenha resultados com os stories, para que de fato os stories tenham poder dentro do teu negócio, você precisa ser consistente. Então, nosso combinado hoje é que, quando acabar essa live, galera que tem vergonha aí, galera que não gosta muito de aparecer, a gente vai ser criativa. Se a gente não conseguir colocar a cara nos stories, a gente vai postar uma paisagem, colocar um texto falando alguma coisa sobre o nosso trabalho. Mas vamos aparecer, vamos fazer esse exercício, porque não é fácil, não começa fácil, nada começa fácil. Eu lembro, e tá salvo até hoje, eu sempre falo isso, né? Se você for muito fofoqueirinha e você for lá nos meus IGTV, você vai ver as minhas primeiras lives. Tinha uma live que tinha 3 pessoas. Cara, eu queria sair, eu queria ir embora, eu queria desligar a câmera. Mas eu honrei aquelas 3 pessoas e terminei o conteúdo com a energia muito menor do que a que eu tenho hoje. Porque mesmo que hoje eu tenha 5 pessoas aqui, cara, eu sei, a minha cabeça tá ok de que, porra, vou fazer o que precisa ser feito. Essas 5 pessoas que estão aqui, elas, porra, estão me dando o tempo delas. Então, pra mim, isso aqui é muito foda. Então vou dar o meu melhor. Mas lá atrás eu não tinha isso. Eu achava que só tinha 2, 3 pessoas porque eu era cagada. Então assim, eu entreguei esta live meio assim, sabe? Meio desanimada, mas entreguei. Por que eu tô te contando isso? Porque no começo não vai ser fácil. Tá? Só vai ficar fácil, gostosinho, assim, que nem eu aqui, que fica aqui, ó, numa boa legalize, depois de muito tempo. Tá? Então, repita a dica 4. Vou recapitular as 5, tá, Thaís? Vamos lá. Primeira, começa o dia com uma enquete, tá? Por que, Emily, começar com a enquete? Porque a gente consegue dobrar o número de interações. Segundo, legende tudo. Então, coloque a legenda no que você tá falando. Não faça os stories aqui, ó, só desabafando, blá, 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 blá. Principalmente se for muito stories. Se for blá, 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 e não tiver legenda, as pessoas vão sair, tá? Terceira coisa, aqueça antes de abrir a caixinha. Então, contextualize antes de simplesmente fazer uma pergunta. Porque senão a pessoa fica chocada, tá? Quarto, chamada para ação. Peça para as pessoas comentarem, peça para as pessoas votarem, peça para as pessoas perguntarem, tá bom? E por último, seja consistente. Esteja aqui. Ah, tô feia? Bota um filtro. Ah, tô não sei o quê? Filma a parede, filma post-it, seja criativa. Mas não deixe de aparecer. Não deixe de aparecer. Tá bom? Alguma pergunta? Alguma pergunta? Acabei o meu conteúdo hoje. Esta aula foi maravilhosa. Eu tava muito ansiosa para compartilhar essa aula com vocês, tá? Para quem tá chegando agora, a gente tá conversando sobre Stories do Poder. Como a Érica é uma aluna minha muito presente, ela pediu, e aí eu vou deixar salva até amanhã, sexta-feira, às 11 e às 12h23, horário de Manaus. Então, é a sua chance de rever se você pegou só no finalzinho. Lembrando que toda quinta-feira, às 12h23, horário de Manaus, eu tô aqui. E as aulas não ficam salvas. E toda quinta-feira a gente tem esse encontro, tá? Outra coisa, sai daqui e vai se inscrever no Túnel Iluminado. Vai ser de graça, é o aquecimento para abertura da 2ª turma da Escola de Empreendedoras Autênticas. Otto! Aquela parece que ele vem correndo assim, né? Um adulto já. Cadê o Otto? Saiu, foi namorar. Vem cá, Otto, vem cá, tio Bruno quer ver você. Ai, meu Deus. Se estabanou. Vem cá, filho. Ai, meu Deus do céu. Chegada triunfal. Vem. A chegada triunfal deste nenê. Diga oi, gente. E assim, minha gente, a gente se despede dessa live. Ai, vocês são péssimas, né? Coloca o meu filho aqui, eu tô há 1 hora falando de um monte de coisa, ninguém tá me dando coração. Coloca o rapaz aqui na câmera, todo mundo dando coração. Ave Maria. Tá bom? Gente, um beijo. Até quinta-feira que vem. Até quinta-feira que vem. 12h23, horário de Manaus, tá? Não deixem de se inscrever no Túnel Iluminado, tá? Começa dia 5, mas a gente ainda tem algumas aulas aí pela frente. A gente ama vocês também. Dê tchau ali, ó. Tchau, dá tchau. Dá tchau. Quer não?
Não quer, gente. Beijo, gente. Tchau, 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 tchau. Muito, muito, muito obrigada, viu? Por terem ficado aqui comigo. Beijo.